Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo, podia dizer arquiteto, mas optou pela música, o Miguel Ângelo, mais conhecido até pelos Delfins, guarda imensas recordações e pósteres e fotografias e, abro aspas, tralha sobre música, ou seja, documenta-se e agora está a dar-lhe muito jeito para o podcast que está a fazer para celebrar os 40 anos dos Delfins. Delfins, 40 anos de histórias. É verdade. Incrível, é verdade. O tempo voa. Adora gin, somos dois, portanto ainda vamos beber um. Se houvesse, tinha trazido os utensílios para fazer. Eu gosto muito de fazer, gosto muito daquele lado de preparar, Do com ritual. calma, do ritual, é verdade. Sabes que eu gosto muito de gin, mas peço sempre sem as bolinhas, como eu digo, porque senão estás ali a cuspir. Não, essas... Podes pedir por pimenta preta de baga maior, que já não incomoda tanto, Ok. ou zimbro mesmo de baga maior. As bagas pequeninas também confesso que não gosto nada. Mas ali vai para a boca. És um perito então, muito bom. Tens aliás um projeto que podemos acompanhar no teu Instagram, o Gina Discos, em vez de Vira Discos, adoro o nome, histórias sobre músicas, és amante de vinis e depois cada post tem lá sempre uma fotografia ou vinho ou vinha gin. mais no inverno, que é Pois, para estar frio. eu chamo-lhe a série Rouge, que é vinho tinto normalmente, que acompanha. Eu gostei, é uma maneira de falar sobre discos. Eu gosto muito de falar sobre música e de falar sobre discos que me marcaram. Às vezes também há discos novos que me marcam e também aparecem no Gina Discos. Já vai quase na edição número 100, vai na 90 e tal. Pois, a vinho vai ter muito. Qualquer dia tenho que fazer assim uma coisa especial para a edição 100. E acabou por ser uma coisa que começou assim devagarinho, foi crescendo e depois passou, era só nas stories, depois passou para o Instagram, passou para o Facebook e tal, e tá, é engraçado. Boa, fica aqui a recomendação para espreitarem e reparem nisso, claro, agora com o frio já não tem tanto gelo, não é? É verdade. Só tirou a carta aos 46 porque a sua mulher mobilizou os amigos todos e no aniversário apareceram todos de surpresa, estilo pelotão de fuzilamento. Eu estou aqui a ler e preciso ver, como me disse a tua mulher, e estavam todos então a jantar e ofereceram-te a carta. Isto foi no mês de abril, em janeiro já a tinhas. Já, foi rápido. E agora adoras guiar. Sim, gosto. Quer dizer, não sou um tipo daqueles apaixonados por motores e que discute os cavalos, os carros e etc. Embora gostasse muito de ver Fórmula 1 quando era miúdo na televisão. Mas sim, dá muito jeito, obviamente. O que eu gosto mais, adivinha, do acto de guiar, e agora ainda por cima com um carro 100% elétrico, isso ainda é melhor porque não há ruído do motor, é de ouvir música no carro. Ok, claro. Então é bom viajar e ouvir música e aquele deambular e nos concertos, às vezes vou sozinho e gosto daquele período mais de espaço só para mim, percebes? Uma coisa mais calma e vou ouvindo música, coisas novas, gosto muito. Que bom, que bom. E depois há aqui uma frase gira que eu tinha que... Era para mim, mas eu tinha que a pôr aqui. Porque de resto o Miguel é mesmo irritantemente super normal, não tem medos, nem manias, nem tiques. Porque é o que eu pergunto às pessoas a quem eu investigo. Mas ainda tenho mais informações. Não gostas de comer tiras de milho porque um dia apanhaste uma intoxicação? É verdade. A gravar um disco. Olha, curiosamente acabou de sair para o streaming, que é um maxi single. Lembras-te dos maxi singles dos anos 80, aqueles 12 Sim. polegadas, que os Delfins foram gravar ao estúdio Namus, na Estrada da Luz, e que eram versões novas de canções como O Lugar ao Sol, por exemplo, que foi o grande êxito, foi a versão do maxi e não a versão que vinha no álbum que tinha saído um ano antes. E aquilo, não havia comida, nós ficámos lá até às tantas da manhã, só havia pacotes de tiras de milho. E eu abusei. No outro dia estava a ir para a faculdade, às 8 da manhã, com 39 febre e com uma gastroenterite brutal. E é daquelas coisas, abrem um pacote ao meu lado e aquilo incomoda-me. Ainda Claro. hoje, isto foi em 1989, Mariana. Portanto, estás a ver, são coisas, é um trauma mesmo gastronómico. Mas é giro porque há muitas pessoas que têm essas histórias. O meu irmão mais velho foi pastéis de massa tenra. Estava sério? a ler e com o taparoeiro ao lado os restos, não é? E comeu, sem dar por isso e passou mal a noite. E a minha mãe perguntou, mas isto também lá em 1900 e troca ao passo. Mas quantos é que tu comeste? Eu não comi assim tanto. E a minha mãe, Duarte, eu fiz 18. Está um no taparoeiro. Que horror. A pessoa vai comendo. Pois. Vais a muitos eventos musicais, tens imensa cultura, adoras música, já aqui disseste, adoras almoços e jantares, o programa com amigos mesmo, o convívio, e tens a mania das meias originais. Isto foi entre a tua mulher e a Teresa Lage. Ok. Claro, que trabalha na rádio. Estou a ver. Uma amiga em comum. És autor da autobiografia Um Lugar ao Sol, que relataste o teu percurso nos Delfins, isto ao fim de 25 anos de carreira. É verdade. As viagens e outros tantos sim. concertos.
Houve uma editora que me pediu para fazer uma autobiografia. Foi numa altura conturbada, depois a editora até mudou de nome, depois chamou-se Babel, foi quando a Babel na altura apareceu, e eles queriam uma autobiografia. Eu disse, mas senti-me velho. E propus, ok, os Delfins acabaram de cumprir 25 anos e encerraram a carreira ativa, se calhar pode ser de fazer uma autobiografia dos 25 anos de carreira. E, portanto, é uma coisa que também, obviamente, tem aspectos pessoais e familiares e da minha história de miúdo, mas incide particularmente sobre a carreira e a história da indústria musical portuguesa, por exemplo. E agora temos uma atualização aos 40 anos de carreira no podcast. É verdade. É verdade. Noutros formatos, olha, que também é bom para ouvir no carro em viagens, podcast, fica aqui a recomendação. E o livro, já agora, esta autobiografia, Um Lugar ao Sol. Agora, vamos conhecer o leitor. Amante de música, mas também lês muito. Quando e onde é que tu lês? Hoje em dia. Porque as coisas mudaram ao longo dos tempos. E hoje em dia nunca leio de manhã. É muito raro. Leio o jornal de manhã, alguns artigos, alguns comentadores de opinião que eu gosto de ler, mas eu acho que de manhã não pego num livro. Ultimamente também rendi-me aqui há alguns anos, e sei que isto pode parecer uma coisa horrível para os amantes dos livros, mas rendi-me ao Kindle. Sim. É verdade, aqui há meia dúzia de anos, e a experiência, eu lembro no dia em que decidi comprar o Kindle, posso dizer, tinha saído uma biografia sobre os Beatles, mas muito, muito recomendada, que ainda hoje é considerada a melhor biografia sobre os Beatles, sobre a primeira parte da carreira, ainda não saiu o volume 2. Eu estava numa livraria em Lisboa para comprar, só havia ainda a versão inglesa importada, não havia ainda a tradução para português, e eu peguei naquele calhamaço e custavam para aí 40 e tal euros. E eu fiquei, fogo, isto é uma brutalidade. E nesse dia fui a uma loja online americana em que tinha aquilo por $12, percebes? E eu pensei, espera lá, além de que eu, como gosto de ler, levar os livros nas viagens comigo e no dia a dia andar com aquele calhamaço é sempre um bocado incómodo. Então foi a primeira vez, comprei por $12 aquela biografia, passado 5 minutos de me registrar, etc, já tinha o livro comprado, depois comprei o Kindle e importei para a minha conta e olha, e a partir daí eu faço uma comparação. Eu sempre ouvi muita música, claro, e com os Walkmans, On The Go, etc. Mas eu lembro quando saiu o primeiro iPod em 2002, para aí, que o Steve Jobs o apresentou, eu comprei aquilo e comecei a ouvir muito mais música na minha vida do que ouvia anteriormente. E eu tinha chegado há uns anos a uma fase em que lia, mas já não tinha tempo para ler o que lia antigamente, e digo que foi a partir do Kindle que eu comecei a ler muito mais outra vez. E leio imenso. Porque lês na cama, quando tua mulher está a dormir, aquela luz não incomoda, lês, tens uma insónia, lês, levas aquilo para viagens, levas para a praia e consegues com aquela resolução do Paperwhite ler muito bem. E portanto, aquela coisa, sair um livro que tu queres ler hoje e poderes comprá-lo e tê-lo passado 1 minuo é uma coisa incrível. E eu acho que é 2 segundos mesmo. É 2 segundos, é incrível. E depois há uma coisa, eu leio em inglês, e se há alguma palavra, alguma expressão, algum termo técnico que eu não posso estar a perceber, tenho lá logo o dicionário online. Carregas 2 segundos na palavra, Oxford Dictionary. É incrível. Isso eu lembro também muitas biografias da música e de engenheiros e produtores, e às vezes há termos que eu fico a pensar, o que será que ele está a falar? E isso ajuda bastante. E depois, quanto mais usas, menos precisas do dicionário. É verdade. E agora é assim, eu, por exemplo, trouxe aqui um livro que estou a ler, porque ando com ele, é um livro mais pequenino. Em papel. Em papel, eu ainda compro livros de papel, mas é na escala de 1 para 10 em relação aos livros digitais, aos e-books. Portanto, acho que tomou mesmo conta da minha vida, e também já tinha falta de espaço lá nas prateleiras em casa, confesso, começou a ser uma coisa assustadora. Eu, aliás, estou a pensar fazer agora uma primeira visita àquele arquivo para dizer, se vou dar metade dos livros, há uns que eu se calhar nunca li, outros ofereceram-me e eu não li e tal, vou oferecer, porque é uma loucura. Agora, quando sai assim um livrozinho giro, com uma edição porreira, com papel bom, ainda gosto obviamente de manusear isto e estar aqui a ler e andar com o livrinho debaixo do braço. E esse é de bolso? Este é de bolso, é um livro de uma editora independente inglesa, que é a Bracket Press, que o lema deles é Just Good Books, que é logo bom, e tem um cuidado, repara, no design da capa. E é um livro muito, muito, muito interessante. Então, se estás a gostar, deixa-me anotar o nome para recomendar aqui aos nossos ouvintes. Cá em Portugal não haverá, lá está. Mas olha, eu mandei o vir da Inglaterra em papel, porque não havia cá em Portugal. Sim, e depois a Hugo também tem aqui em inglês. Eu estou aqui a anotar, até porque depois põe no descritivo do podcast e as pessoas depois então podem... The Kreuzberg Sonata. Exatamente, é um livro muito interessante, passado no final dos anos 70 em Berlim.
que tem a ver com música, obviamente. Aliás, o próprio autor é um músico e poeta escocês, Richard Jobson, que tem alguns discos, e eu tenho alguns discos deles de poesia, acompanhados musicalmente por artistas como a Virginia Astley, uma editora independente belga chamada Les Disques du Crépuscule, que editou uma série de coisas nos anos 80 muito giras de poesia. Quando a música ainda tinha assim uma ligação à poesia muito forte e fazia-se coisas sérias, mesmo alguns músicos da pop ou do rock faziam isso, foi uma altura muito interessante. E esta é uma experiência do autor. Não sei, nem sei se quer saber o quanto foi romantizada. Isso é uma das coisas que eu gosto nos livros e em alguns que trago aqui hoje para falarmos. É esta história eu tive no outro dia, falávamos disso em off, a assistir a uma conversa com o Bret Easton Ellis, que também trago aqui um livro, obviamente, e alguém lhe perguntou: o seu género é autoficção? E fala-se muito hoje em dia de autoficção. Ele disse logo que não queria saber de géneros literários. Os escritores normalmente não querem saber de géneros literários, mas eu gosto muito desta coisa de podermos pôr experiências verdadeiras e misturá-las com fantasias. Muitos dos livros que eu leio e dos que trago aqui baseiam-se nisso. A carreira, aliás, do Bret Easton Ellis baseia-se nisso, basicamente. E eu gosto muito dessa parte de e por que não? E por que não? Porque é que não vamos relembrar uma coisa romantizando, não é? Aliás, eu acho que a sociedade ocidental, e não só, com livros diferentes em termos religiosos, mas a sociedade foi organizada segundo memórias que foram acrescentadas, não é? Sabe-se lá o que aconteceu mesmo na realidade, não é? E, portanto, a nossa civilização está assente nesta maneira de lembrarmos as histórias do antigamente, e lembrarmos as nossas experiências de vida, neste caso, e eu próprio, os livros que escrevi e os poucos romances que editei têm um bocadinho a ver com isto, um bocadinho com, ok, isto aconteceu, mas se calhar eu vou pôr isto, gostava mais que tivesse acontecido desta maneira. Epá, e não era giro se isto tivesse acontecido, não como aconteceu, mas desta maneira. E esta maneira de manipular um bocadinho os factos é algo que na ficção e na arte em geral me interessa muito. Olha, então recomendo um livro maravilhoso, já falei aqui várias vezes neste podcast, que é o Shantaram, que é um neozelandês que foge da prisão, foi condenado, foge para a Índia, onde se refugia durante anos, e é exatamente isso que é. Ele escreve maravilhosamente bem, é a história dele, mas é a auto-fictional memoir, portanto, a autobiografia ficcionada, portanto, lá está, terá romanceado algumas partes, é um livro enorme, portanto, ótimo para o Kindle. Exato. E por acaso também mais barato, porque é um livro já antigo, e eu depois ponho aqui também na lista das recomendações que estou aqui a fazer ao Miguel Ângelo, até para também quem nos está a ouvir. E tu falaste no Bret Easton Ellis, e vamos ter que ir a ele. Porque tu disseste no outro dia, Vlad, que engraçado, quando tu me deste aqui as tuas respostas, para eu saber de antemão, que o Bret Easton Ellis é dos teus autores favoritos, eu fiquei toda contente porque ele veio a Portugal há pouco tempo e entrevistei-o e perguntei-lhe exatamente isso no último livro dele, Os Tilhaços, que já está, The Shards, já está traduzido. Os Tilhaços, que recomendo, resumindo aqui, é a história quando ele era adolescente. Na verdade, ele escreveu uma história que lhe aconteceu 40 anos antes, vamos para 1981, na altura um serial killer que estava em Los Angeles, e os namoros e sexo e drogas e rock and roll, não é? Quase. E é o espírito dele. Ele é conhecido, para quem não está a reconhecer, é pelo American Psycho. Sim, foi o livro mais marcante, digamos, exatamente. Mais violento, não é? Mais violento, sim. É. E, aliás, foi filme com o Christian Bale em 2000. Eu também vi. Pronto, e o Psicopata Americano e o Bret Easton Ellis veio cá e eu perguntei-lhe qual parte deste livro é ficção, qual parte é real. E ele disse: pergunte-me e eu digo-lhe. E ele teve um detalhe giríssimo, agora estou aqui a estragar, mas a entrevista, aliás, já saiu, é o número 41 desta temporada. E eu perguntei, ele tinha uma coisa engraçada, e tu que és de música, vou-te dizer. Tu já leste o livro? Já li o livro, sim. Pronto, então posso até dizer isto. Sabes que eu ia, já aqui um parênteses, eu ia, quando vi que te conseguia entrevistar, pensei, se tu gostas do Bret Easton Ellis, vou oferecer-te Os Tilhaços, The Shards. E pedi à editora, olha, vou entrevistar o Miguel Ângelo. Mariana, mas ele conheceu o Bret Easton Ellis, ele foi à Fundação Luso-Americana. Então pronto, vou ter já que oferecer. Eu li no Kindle em inglês, mas depois comprei em português só para o Bret assinar-me o livro. Pronto, e então neste momento tenho as duas versões. Que engraçado. E uma das partes que eu perguntei-lhe do livro, que é, ele, à medida que a ação se passa, ele vai referindo as músicas do momento que estava a ouvir naquele momento. E eu pensei, ok, é normal que tu tenhas uma referência de que é que tu ouvias quando eras adolescente, que é que tu ouvias naquela idade, ou não é? Quando é que descobriste aquela banda. Mas ele fala em músicas específicas. E eu perguntei-lhe, ok, é um exemplo da tua onda musical à altura, ou ele, não, eu lembro-me exatamente da música que eu estava a ouvir quando estava a descer umas escadas rolantes, não sei. E é muito incrível a memória dele. É incrível. Ficas aqui com este isso é muito giro. Aliás, ele nos livros dele tem sempre muita música, e lembro que ele interrompe narrativas para falar sobre a carreira dos Genesis após a saída do Peter Gabriel, e fala dos álbuns e do que as pessoas gostaram. Ele faz isto também neste livro com o Billy Joel,
há lá uma altura que fala também do Billy Joel e dos discos mais compreendidos, menos compreendidos, portanto ele é um melómano. E é engraçado que ele fala, o The Charts acaba com uma referência aos Ice House, que é a tal banda australiana que ele até referiu no encontro que aconteceu na Fundação Luso-Americana, que pronto, que é uma canção de um que ele nem sabia muito bem o que é que era feito esse grupo, o que é que lhe aconteceu, mas era uma canção que o marcou. E é engraçado porque na semana a seguir eu até lhe mandei, ele se calhar não viu, mandei-lhe uma mensagem pelo Instagram, que anunciaram um festival onde os Ice House vão ser cabeça de cartaz. Se calhar já a capitalizar o facto de aparecerem no último romance do Bret Easton Ellis. Que giro. Espero que ele por acaso referiu assim, passando na nossa conversa, que agora são os miúdos que lhe gerem as redes sociais, por acaso foi com essa, mas espero que lhe dei um recado e é muito engraçado ter-te lembrado. O livro que tu trouxeste dele não foi o The Shards, apesar de ambos, já percebi que ambos gostámos, foi o Lunar Park, que não há em português, não há tradução. Não há em português, eu tenho aqui em inglês. Mas é também o estilo dele outra vez, não é? É muito especial. Eu não sei se é verdade, mas eu quando estive aqueles 2 minutos com ele e tirei até uma foto com ele, que ele disse, tipo, podem tirar selfies à vontade, não sei o quê. Eu quero sair daqui depressa, que ele odeia dar autógrafos. Eu acompanho, sabes que eu acompanho o podcast dele e sei o quão penoso para ele são as tours. É uma coisa que ele não lida sabes bem. Que nós fomos o último país que ele visitou nesta última tour. Ele já estava arrebentado. E disseram, Mariana, não sei se ele vai queria tirar uma fotografia consigo. Ele estava a assinar os autógrafos e estava sempre a olhar para o fim da fila, a ver quando é que aquilo... a sofrer. A sofrer, o homem. E então disse-lhe, olha, Bret, as pessoas todas dizem coisas e tal, mas olha, o Lunar Park é o meu livro preferido dos teus livros, e ele disse, olha, é o meu também. Pronto, não sei se é verdade, se ele disse isso a toda a gente. Mas porquê? Porque isto é um livro da ressaca do American Psycho. O American Psycho é um livro marcante. Eu quando li aquilo, houve passagens que me gostaram a ler. Mas eu acho que isto da cultura não tem que ser fácil, não é? Há livros, filmes do Tarkovsky, um gajo, é uma seca, mas estás ali 3 horas, até tens uma parte que estás ali, mas depois chegas ao fim e tens uma experiência única, não é? Eu acho que tem a ver com isso, e a literatura tem a ver com isso também. E portanto, eu acho engraçado, porque isto é um exercício de autocrítica e autoanálise que o autor faz ele próprio por ter escrito o American Psycho, onde o fantasma do pai dele aparece muitas vezes. E, portanto, é um livro confessional ao mesmo tempo, autoficcionado, obviamente, e que vai para lá da simples narrativa de um romance. Agora, claro, quando apareceu Menos que Zero, eu, como toda a gente da minha geração, olha, aqui está um autor com quem nos podemos identificar. Depois o American Psycho foi aquela coisa que foi explosão, porque era uma coisa nunca vista. Aliás, isto não tem nada a ver, mas é engraçado porque eu acho que tem que haver sempre algum confronto geracional, quer na música, quer na literatura. E eu estive num encontro literário em Aveiro e estava lá, que eu não vou dizer o nome, um autor da América Latina, amante de livros, em que disse que guarda todos os livros, só houve um livro que deitou fora, que foi o American Psycho, do Bret Easton Ellis. E eu disse que fixe, se há um livro capaz de fazer isso a uma pessoa sentir uma repulsa, sei lá, tão grande e tal fora, quer dizer que é uma obra muito forte. É uma obra que mexeu com ele, para o lado negativo neste caso. E eu acho que na altura, todos estes escritores do pós-modernismo, se quiseres, o Douglas Coupland, também dos meus preferidos, o Bret, e uma série, a Tânia, quer dizer, uma série deles, muito também nova-iorquinos e outros californianos que apareceram. Cá tínhamos Os Filhos da Costa do Sol, também do Manel Aroca, que era um bocadinho... em que se falava do que eram as vidas naquele tempo da juventude, não é? Onde o sexo tinha uma força muito grande, a música, lá está, as drogas, o álcool. Falar e pôr daquela maneira num livro e chamar aquilo literatura, para nós era um desafio. E se calhar para uma geração mais velha, para os Eduardo Prados Coelhos da vida, sem nenhum desprimor, obviamente, mas era outra geração, aquilo era uma afronta, aquilo estar editado por uma editora era uma afronta à literatura. Não há filtros. Não há filtros. Era um bocadinho como o punk foi na música, percebes? Para mim, estes jovens autores eram agressivos. E gráficos, são gráficos, e tem aquela parte, não sei se lembras, mas os livros do Bret tinham muito isso, especialmente Regras da Atração, que era aquela descrição exaustiva de quando entras num restaurante, da marca dos sapatos daquela mesa, das roupas, dos candeeiros, da pormenor de quem é o arquiteto que fez este design de interiores. O gajo fazia uma descrição que era exaustiva. Isso é o sinal dos anos 80. Eram os anos 80, era o pós-modernismo. E essa descrição não era... Ele sempre manteve o ritmo, portanto, ele é um descritivo, mas não é um... Ai, que chatice, nunca mais sai desta descrição para voltar à ação. Há ritmo. E tu estás lá dentro. Estás lá dentro e sabes exatamente onde estás. E sabes o que é que está à tua volta. Eu sei que uma coisa boa dos livros é nós podemos imaginar a cara da personagem, como ela se veste, e isso é um desafio que eu gosto muito na literatura, é eu ter a minha imagem daquela personagem. Mas também, isto era ao contrário, isto era a dar-nos todos os dados. Mas depois com um ritmo frenético, não é? Que aí eu acho que
bebem muito a uma geração mais antiga, do qual eu também sou fã, que é a Beat Generation, não é? Se formos a ver os ritmos do Kerouac e tal, é uma coisa frenética, uma coisa louca, não é? E acho que eles recuperam nos anos 80, 20 e 30 anos depois, um bocadinho esse ritmo de escrita, que é uma coisa que nos agarra até ao fim do livro, não é? Sim, eu soube que ia entrevistá-lo 3 dias antes. Porque de repente foi Mariana, vem o Bret Easton Ellis, terça-feira de manhã, e eu, mas espera aí. E o livro é grande, os telhaços, sim, é enorme, é enorme. É enorme, e pensei, estou tramada, como é que eu vou gerir? E consegui. E pronto, andava atrás de mim o livro, não, eu tinha que falar, ou ia para a rádio, faltava 20 minutos para entrar, ficava 20 minutos no carro. E consegues porque o ritmo de facto é incrível. E é daquelas coisas, é para que chatice acabou. É enorme, mas chegas ao fim, pá. E também tem piada a maneira como. Já o American Psycho também acabava um bocadinho dessa maneira. Será que isto foi tudo da cabeça do Bateman, do Patrick Bateman, que era a personagem? Era a protagonista? E será o que acontece neste final do livro do Charles? Também será que ele é mesmo assassino? Agora não vamos estragar aqui Sim, e aí isso eu não lhe perguntei porque... Claro, não, isso é para ficar, eu acho que é para ficar suspenso, e este também um dos fascínios deste tipo de romance é exatamente esse. E depois há uma coisa engraçada sobre este autor que se não conhecerem, não é? Porque além do psicopata americano, e tu referiste o Menos que Zero, ele escreveu, e nós aprendemos isso neste último livro, Os Telhaços, que é, ele começou a escrever o Menos que Zero no liceu, depois foi publicado, estava já ele na faculdade, e fala sobre isso neste último livro. E tu falaste no Lunar Park, há referência aos pais dele, não é? Ao pai dele. Nestes Telhaços, os pais dele estão literalmente fora, para aí 4 meses, portanto, nem são personagens secundários, não aparecem. Não têm qualquer papel relevante na zero, história. Portanto, é outro ângulo, vai. E pronto, fica aqui a recomendação, Os Telhaços. Eu acho que este Lunar Park vai muito longe, porque tem a ver um bocadinho com isso, tem a ver com um autor que fica tão preso a uma obra tão violenta como o American Psycho, e que ele próprio, de um dia para o outro, tornou-se um superstar, não é? Um rockstar, quase, como ele dizia, mas com uma conotação muito negativa em alguns campos literários, não é? E é ele um bocadinho a fazer uma autoanálise, quase um exorcismo. Este livro é quase um exorcismo que ele faz ele próprio, de como é que aquele Bret violento foi capaz de escrever o American Psycho, não é? Giro. Já fica aqui a recomendação do Lunar Park, e Os Telhaços é o último, e claro, o Psicopata Americano, o Menos que Zero, tudo, Bret Easton Ellis, então, número 41 desta temporada. Quem não fala bem inglês não faz mal nenhum, porque eu pus no YouTube com legendas em português, é só irem às definições. Agora trouxeste outro dos teus favoritos, Douglas Coupland, com Escravos. É verdade. O Douglas Coupland, famoso também lá está pela Geração X, que foi um livro que marcou muito a minha geração. Foi ele que criou o termo Geração X. Basicamente, é incrível como isto vem dos livros, não é? Vem da literatura e não de um artigo de jornal ou de uma coisa assim. E é canadiano, e logo aí tem muitas diferenças do Bret, embora eles são contemporâneos, não é? Mas escreveu muito mais livros que o Bret, por exemplo. O Bret tem uma produção. Ele escreveu 9, ele corrigiu-me, porque eu fui a um site que dizia que ele tinha escrito 12, e na minha entrevista ele corrige a dizer: Mariana, eu não escrevi 12, eu escrevi 9. Mas não, mas os não de ficção, inclui esses. Ok, desculpa, olha. Depois escreveu coisas. Portanto, o White, que tinha sido há pouco tempo, é mais uma reflexão dele sobre a sociedade americana, que é uma coisa que não é própria, não é um romance, não é? Mas também é interessante ler. O Douglas Coupland também é um artista e um designer, e um artista também 3D hoje em dia. Escreveu livros que eu considerei muito importantes, não só Geração X, como depois o A Vida Depois de Deus, os Polaroids from the Dead, que também gostei bastante. E digamos que é talvez o escritor contemporâneo que melhor lidou com a vertente tecnológica que aconteceu em todas as áreas da nossa vida, basicamente. Mas eu escolhi precisamente o Microservice, em português Escravos, que fala sobre isso no princípio dos anos 90. Estamos em 93, 94, e este livro é visionário, analisando um bocadinho aquela tribo de geeks que vão para Palo Alto, na Califórnia, e que trabalham primeiro na Microsoft e depois fazem a sua startup. E é engraçado, por exemplo, isto é uma curiosidade, o Minecraft que todos nós conhecemos, no fundo é antecipado pelo Douglas Coupland neste livro, através da Yobo, da startup que a personagem principal do livro queria depois sair da Microsoft, e que era para construir estruturas virtuais como uma espécie de Lego. É basicamente não sei quantas décadas antes. É possível. Isto é o Minecraft, a ideia é o Minecraft. Se ele soubesse, estava rico, estava mais rico. Eu acho que o próprio Minecraft faz uma referência ao Douglas Coupland, no seu produto, e até usou nas capas das campanhas, uma coisa qualquer. Devem ter feito assim uma ligação qualquer. Mas é engraçado, e este livro era também todo esse lado. Repara, quando falamos do pós-modernismo dos anos 80 e da Geração X, há aqui uma conversa
que existia muito nos mídias que tinha a ver com, ok, esta geração é muito superficial. Faz-me lembrar agora quando nós olhamos para os miúdos, o miúdo estão sempre online, é muito superficial, não lê e tal. Eu lembro que nesta altura, as gerações mais velhas achavam que nós éramos muito superficiais, porque éramos os miúdos da MTV, dos vídeos, das roupas cuidadas, da imagem, do design, os grandes designers de moda a surgirem em Portugal finalmente. Havia aquela movida lisboeta que movia-se muito nesta parte do pós-modernismo. E a parte tecnológica, toda a gente achava, que o pessoal com os Ataris, os Spectrums, os nerds, não sei o que e tal. É incrível como esses nerds dominam hoje o mundo, não é? Basicamente. Mas eu acho que o Douglas lidou muito bem com esta parte e às tantas começou a fazer obras muito ligadas a isso. Por exemplo, há uma sequela do Infoscravos, que é o J-Pod, que ele lançou mais tarde também. Mas é engraçado porque isto é a vida, digamos, se quiser, espiritual de uma tribo de geeks, de miúdos, superficialmente absortos no seu computador a escrever código, basicamente, e toda a parte afetiva que à partida estaria um bocadinho fora desta equação, mas como é que ela existe aqui dentro, não é? E este livro tem um final lindíssimo que é... Não podes dizer o final. Não posso dizer o final, mas é um momento muito bonito, em como a tecnologia pode criar laços humanos quentes, basicamente é isso. É como uma coisa fria e acaba, eu lembro quase como vi ler o fim deste livro, em que a mãe dele está numa cadeira de rodas e já não comunica porque teve um problema, um AVC, e descobrem uma aplicação para ela comunicar. E aquilo acaba com eles a projetarem coisas. Não estou a dizer o fim, mas acaba com eles a projetarem coisas numa noite no voeiro e a sentirem que a tecnologia estava a ligar a todos e ao universo. Uma coisa assim. No fundo, a esperança. E basicamente é engraçado como o Brett hoje em dia é um autor em que vê pouca esperança no futuro, mas o Douglas Coupland é um bocadinho o oposto dele, sendo contemporâneos. E embora houvesse aquele pessimismo todo, algumas partes da vida da geração X e a história da vida depois de Deus, obviamente, toda essa equação, há esperança. Eu, do Girlfriend in a Coma, do Douglas Coupland, também o fim é lindíssimo. Depois de namorar. O Girlfriend in a Coma. É até o título de uma canção dos Smiths, tem uma piada. Não sei como é que é em português. Mas todos os livros do Douglas Coupland têm sempre uma vertente de caos e de fim do mundo, mas acabam sempre ali com uma luzinha. E é isso que me faz gostar muito mesmo do Douglas Coupland. Sabes que ele trabalha, pronto, é artista, já disseste, designer e artista plástico. Aliás, ele tem arte exposta em inúmeros museus. Sim. Ele trabalhava em Tóquio quando teve um problema de pele com o clima de verão japonês. Então voltou para os Estados Unidos e antes de sair do Japão enviou um postal para uma amiga e o marido dela era editor numa revista, leu o postal e convidou para trabalhar na revista dele. Olha. Giro. Foi assim que ele de repente se tornou escritor. Ele diz que foi por acidente, nunca pensei em tornar-me escritor, mas agora que o sou, não há nada que prefira fazer. Ótimo, ele é engraçado porque este livro do Infoscravos começou como uma curta, como um conto na Wired, que era uma revista que todos nós líamos, que era assim a revista mais à frente na parte da avant-garde da tecnologia e inovação. E começou como um conto na Wired e depois foi expandido, digamos, para o Microescravos. Agora, ele realmente tem aqui ligações muito fortes à arte hoje em dia e ao design. E até hoje em dia escreve menos prolíferos, digamos, do que foi no passado. Mas estou sempre à espera de um livro novo de Douglas Coupland. Sabes aqueles livros que se compra sem... Ou aqueles discos que se compra sem ouvir antes? Sim, não, sim. Tenho confiança, autores, adoro. Claro. Vou comprar logo um livro do Douglas Coupland. Boa, e foi a escrita que começou a pagar as contas do estúdio. Exatamente. Eu uma vez estava numa livraria em Toronto, ele é canadiano, como já disse, e comprei aquele livro que falava há pouco, do Girlfriend in a Coma, e comprei o livro e foi para a minha fila lá para casa. E passado uns meses chegou a vez dele e quando abri estava assinado pelo Douglas Coupland. Portanto, tinha um exemplar autografado, ele provavelmente autografou 200 ou 300 lá em Toronto e deixou lá na loja e eu, sem saber, trouxe um livro autografado. Esse agora, quando fores rever o estoque da estante para escoares alguns, esse não vai. Esse não. Douglas Coupland com Infoscravos. Outro lá está da geração Beat, Jack Kerouac, Pela Estrada Fora. Sim, isso, li muito novo, o Estrada Fora. Eu lembro que foi um músico que tocava comigo nos Delfins já, em 85, 84, 85, portanto tinha 18 anos. E ele dizia, Miguel, deves gostar disto de certeza. E eu fui ver e pronto, e a partir daí fiquei fã do Jack Kerouac e li quase a obra toda dele, acho eu. Mas este ritmo desta escrita do Pela Estrada Fora foi algo que me inspirou. A maneira como, por exemplo, neste livro estão descritas as cenas em clubes de jazz é uma coisa. Eu ainda hoje leio aquilo, uma pessoa fica sem folgo a imaginar estar lá e o sol do saxofone e o música a soar e o outro a drogar-se lá atrás dos camarins e tal. Quer dizer, e o fumo, não é? Que na altura fumava-se nos bares, fazia parte daquele imaginário da música ao vivo e do jazz, especialmente, o fumo. E aquilo, eu lembro-me, sabes, que
fiz uma fotocópia grande de uma página deste livro e tive aquilo no meu quarto. Fiz uma coisa preto e branco, uma fotocópia, ampliei aquilo e tive aquilo, porque lia aquilo de vez em quando, do princípio ao fim, sabes? Aquelas coisas que tu às vezes voltas atrás para ler aquilo do princípio ao fim, e era uma coisa que me inspirava. Inclusive, há um disco dos Delfins, que é o outro lado existe, que antes de um tema que se chama O Sinal, um tema do álbum, tem lá um certo do Pela Estrada Fora, que eu achei que tinha a ver com aquela canção, e então era basicamente ele a dizer... Esse trecho que eu não sei agora de cor, há de estar aqui no meio das páginas, mas basicamente ela a dizer que depois de, lá no meio do clube de jazz, haver aqueles músicos, todos eles negros, não é? A tocarem daquela maneira, ele acaba a dizer isto, e olha, e depois senti-me que queria era ser negro, porque achava que tudo aquilo que o mundo dos brancos me oferecia não se comparava àquilo, e já não tinha nada mais a aprender, e eu achei aquilo tão bonito que foi uma das frases que pus no disco dos Delfins. Uau, Jack Kerouac, Jean-Louis Le Brie de Kerouac. Oui. Ele era um autor e poeta americano, mas educado numa casa onde se falava francês. Os pais eram franco-canadianos, aliás, ele só aprendeu inglês aos 6 anos e teve um sotaque carregado até à adolescência. E depois é conhecido pela sua prosa de consciência, partilha fluida e espontânea, e os seus temas cobrem espiritualidade católica, budismo, O Dharma Buds, ele converte-se, não é? Basicamente. Exatamente, o jazz, drogas, pobreza e promiscuidade. E muito álcool, a vida dele foi roubada pelo álcool. Ele morreu aos 47 devido ao álcool. Devido ao álcool, naquela altura era complicado. Não é? Pela estrada fora para as adolescentes, ele foi o poeta louco, o primeiro amor que nunca esqueceram, com a sua conversa sobre boleias em comboios de carga e carros, estrada fora, lá está. E dava-nos outra visão da América que chegava, nós tínhamos muito só a América de Hollywood, dos filmes e tal, e lendo o Kerouac conhecíamos um bocadinho a América interior e uma contracultura que existia, que era a Beat Generation, e depois chegaram poetas como o Ginsberg ou William Burroughs, pessoas um bocadinho fora da caixa para a altura e que acabaram por inspirar muita gente. Não é? Boa, pela estrada fora então, Jack Kerouac. Agora vamos a outro também, é tudo a mesma. Há aqui um padrão. Michael Turner, American Whiskey Bar. Este também não encontrei tradução. Este é o mais obscuro. Eu quis trazer uma coisa diferente, um bocadinho obscura. Controverso e inovador. É a crítica. É a crítica, é sempre bom, não é? Há um padrão. Eu realmente, eu fico sempre sinto-me culpado, posso dizer, por não ter tido autores portugueses próximo de mim. Ainda tenho pouco hoje em dia, na realidade. Mas eu acho que havia um tipo de escrita que não existia em Portugal. Hoje em dia já existe vários autores, mas eu lembro-me que não havia este tipo de escrita na altura dos anos 80, não havia em Portugal. Ainda não podias, tiveste tantos anos a ser censurado que ainda não havia à vontade, não é? É possível. E então, nesta altura, as minhas referências eram mais estrangeiras, eram basicamente americanas. É muito engraçado porque as minhas referências musicais vêm muito mais de Inglaterra, por exemplo, dos anos 70 e 80, e as influências literárias vêm quase todas dos Estados Unidos. E este é outra vez canadiano. Olha, eu digo que eu adoro o Canadá. Eu vivia no Canadá. Aliás, eu tive lá um primo que já faleceu, um primo direito que viveu no Canadá, e estive lá algumas vezes, e fui tocar muitas vezes. Agora em 2024 possivelmente irei tocar a Toronto outra vez, mas já toquei muitas vezes em Toronto e não só, e digo que o Canadá é um sítio perfeito para viver. Também tem um baixo índice de criminalidade, as pessoas são felizes. Eu sou culturalmente, portanto torço o nariz. Ok, mas eu gosto de frio, Mas olha, depois tens em Toronto um centro universitário, pá, enorme, a cidade é uma cidade jovem, música ao vivo, livrarias, pá, é mesmo fixe. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, digamos, em termos de sociedade, e portanto talvez por isso eu sinta a proximidade de alguns autores canadianos. Mas aqui a questão é outra. Eu conheci o Michael Turner com um livro chamado Hardcore Logo, que era basicamente uma história de uma banda punk que resolvia reunir-se outra vez. Agora com os Delfins outra vez reunidos em palco, às vezes uma pessoa pensa nisto, será que isto faz sentido? Será que vale a pena? O que é que vai acontecer? Vamos chatear outra vez? Não vamos? Etc. E este livro já o li há muitos anos mesmo, mas este é o outro livro dele chamado American Whiskey Bar, que é um livro diferente, porque este livro, há quem diga que é um filme com um livro dentro, que é um livro com um filme dentro, e que não é uma coisa nem outra. E que é uma biografia falsa. É que é uma biografia falsa. E isso é uma coisa que me interessa muito, não só na literatura, mas posso dizer que o último documentário que o Scorsese fez do Bob Dylan, do Rolling Thunder Review, que está aí disponível online, que até teve alguma polémica exatamente por isso, que pessoas começaram a dizer, mas isso não aconteceu assim, isso não aconteceu assado. Eu lembro que havia lá uma entrevista com a Sharon Stone, que contava como é que conheceu o Bob Dylan,
E aquilo era uma história que nós achámos, o quê? Isto aconteceu mesmo e tal. Depois aquilo vai-se ver e é tudo inventado pelo Bob Dylan, porque quer que as pessoas pensem que aquilo aconteceu. E ele era uma coisa estúpida, em que ela levava uma t-shirt dos Kiss quando foi ver o Bob Dylan com os pais, tinha 9 anos, e o Bob Dylan gostou muito, perguntou que t-shirt era aquela, ele disse que era dos Kiss, e os Kiss tinham toda aquela maquilhagem branca na cara, lembras-te? E então ele depois, a partir daí ao vivo, começou a usar a cara também pintada de branco, o Bob Dylan, nessa turnê, isso é verdade. E ela dizer que foi por causa disso e tal. Eu acho que aquilo é tudo escrito pelo Dylan e é tudo inventado por ele. E eu acho piada quando não conseguimos distinguir a ficção da realidade, porque a nossa realidade já basta, não é? Portanto, eu acho que os livros, os filmes, a música, a arte serve para nos alienar saudavelmente. Mas aqui é assumido que é uma biografia falsa acerca do making-of de um filme underground, não é? O filme underground queria mudar tudo, que era um filme que ia ser um estrondo, mas que ninguém viu, ou quem viu não pode falar, e depois há um crítico que lhe pagam $5.000 para ele fazer uma crítica, e ele depois vê o filme. Isto é tudo muito estranho. E uma pessoa perde-se aqui neste labirinto. Este livro é um labirinto. Aliás, tem um guião pelo meio, que era da proposta inicial, que era uma proposta que lhe fazem fazer um filme que é chamado Americanos a Falar, para fazer um retrato da América, e ele depois faz um script já com outro nome, com o American Whiskey Bar, partindo do American Stalking, em que, pronto, fala-se muito de pornografia, fala-se muito de sexo, de drogas, de violência e de uma outra América underground. Porque era uma atriz de pornografia que queria fazer um filme legítimo. Exatamente. E é uma conversa entre os dois. Entre os dois. Tem um twist. E depois tem outras personagens, tem um twist. Mas eu gosto de estar absorto neste livro e estar a perceber, mas espera lá, onde é que isto vai dar, não é? E depois vai dar um sítio que tu não imaginas. E eu acho piada a esta maneira de podermos... no fundo, podia ter existido. É credível. Quando eu falo, não são coisas mirabolantes. Não parece aqui nenhum dragão a cuspir fogo, não é? Mas eu acho piada quando dentro daquilo que é possível se pode, como se diz às vezes popularmente, dourar a pílula, mas com interesse, não é? Trazendo assuntos à baila, assuntos que te possam interessar e que possam ser discutidos saudavelmente. Ok, ele é canadiano, lá está, é músico, poeta, escritor, autor de ópera. A sua escrita é conhecida pelo exame detalhado de coisas normais. O primeiro livro é o Company Town, foi nomeado para um prémio de poesia, e o segundo livro é o que tu referiste, o Hardcore Logo, que inspirou um filme pelo qual recebeu um prémio pela banda sonora. Lá estás tu com a música também sempre claro, na tua vida. Isso. Michael Turner com o American Whiskey Bar. Agora, Miguel Ângelo, se eu te tivesse pedido para trazer só um livro, temos o Lunar Park, Infoescravos, isso é muito violento. Pela Estrada Fora e American Whiskey Bar. Escolhe um. Com esta idade eu escolheria talvez o Lunar Park. Ok. Porque lá está, um livro de reflexão. Se tivesse 18 anos, escolhia sem de caras o Pela Estrada Fora, não é? E se estivesse nos anos 80, já estou a dizer todos, se estivesse nos anos 80, acho que era, ou no princípio dos anos 90, seria o Infoescravos. Claro. Ok. Pronto, desculpa a resposta assim. Não, é uma ótima resposta, é super completa. É muito difícil, porque eu acho que também vamos mudando ao longo dos tempos. Sem dúvida. E enquanto pessoa, enquanto leitor também. E eu quando pedem, olha, escolhe o disco da tua vida, ou o livro que levavas para a praia deserta. E olha, para a praia deserta levava era folhas e papel para escrever um, não é? Exato. E tu também autor de alguns. É. O Lunar Park, entretanto, aqui o Bret Easton Ellis há uma coisa que até contrasta com o Jack Kerouac, que é... Ele era um spoiled brat, ele era um miúdo rico de Los Angeles, com a sua piscina, com a sua... Não é? Portanto, claro. Também o acesso às drogas era fácil porque eram os meninos ricos de Los Angeles, e ele assume-se sem modéstia nenhuma e sem humildade nenhuma, não é? Pois, era assim. Era a tal falta de filtro também dele que o caracteriza. Boa, então, agora vou eu recomendar. Pronto, tinha, obviamente, o The Shards, os telhaços, foi a primeira que me ocorreu, já o tens e já o leste. Tinha duas sugestões, aliás, até pedi ajuda à UC. Tinha duas sugestões para te dar. E escolhi um que ia demorar mais, então fica como recomendação. Ou é um plano B, caso já tenhas o que eu te vou oferecer. Portanto, eu recomendo-te o Almoço Nu, do William Burroughs. Já tenho, já. Tens? Claro. Este era o meu plano B. Eu tenho em inglês, Naked Lunch. Foi um dos livros, há bocado falei do Burroughs assim en passant, mas é também um dos autores que eu... Que engraçado. Então, teria acertado. Este foi o que eu escolhi. Sim, mas ia demorar mais. Agora o outro. Eu tenho por isso é que eu escolhi o Naked Lunch, o Almoço Nu, porque tenho medo que tenhas este, mas é do Lawrence Ferlinghetti, Rapazinho. Sei, mas não tenho. Obrigado. Obrigado. Que maravilha. Então pronto, é um testemunho, é um testamento literário. Sim, ainda por cima da geração Beat. Lá está, nos nomes mais importantes. Não, obrigado. Este por acaso não tenho. Olha que bom. Pronto, então, olha, obrigadíssimo. Obrigado eu, e gostei muito desta conversa. Também eu. Sabes que inspiraste-me, é bom porque eu tenho saudades de escrever. Eu lancei entre 98 e 2004 para aí 5 ou 6 romances. Mas acho que eu queria referi-los, mas não encontrei com facilidade. São romances underground, obscuros. Eu trago aqui alguns. Não tenho uma dúvida. Eu escrevi o primeiro para a Europa América,
Não escrevi, eu escrevi e mostrei a um amigo meu, jornalista, que o maldosamente o levou para a Europa-América. Sabes que a Europa-América, eu acho que é uma chancela que acabou, que agora voltou, não é? Acho que sim, mas pronto. Mas sei que, pronto, lancei A Queda de um Homem, que eu tinha escrito uma espécie de aquilo era uma maquete de um romance, mas que ele achou tão piada aquilo serem maquete e estar tão desconstruído e cronologicamente dar voltas para trás e para a frente, Uau. que é uma coisa que eu gosto e que se vê muito nos filmes de Tarantino também, que é aquela história de nós brincarmos com a cronologia dos factos e dos eventos, que escrevi, que foi A Queda de um Homem. Claro que eu mantive ensaio para romance, porque eu próprio achava, não, isto não é um romance, é um ensaio que eu estou a fazer para... Mas tu disseste que ele maldosamente deu à editora, ele foi um querido, grande amigo. Foi, mas eu não queria que aquilo fosse lido por mais ninguém. Que é íntimo, claro. Olha, e depois escrevi, quando apareceu a Oficina do Livro, eu lembro-me que eu e, infelizmente desaparecido o Pedro Rolo Duarte, fomos os primeiros autores a editar pela Oficina do Livro, com os jovens editores da altura, e escrevi O Calor, que é um livro que eu gosto muito, também de autoficção. Uau! Há um Bret Easton Ellis em ti. E depois escrevi mais um que eu gosto muito, que é A Resistente, que é escrito na voz feminina de uma designer também, jornalista. Okay. E já é ficção, então? Tenho depois uma experiência que eu fiz com o público engraçada, que era o Venha ao Diabo e Escolha, que era uma novela que eu escrevi online semanalmente, interativa, que depois foi publicada em livro com CD-ROM, que havia na altura. E tenho depois um livro de short stories, que é o 69 histórias sobre amor e sexo. Ok, eu vou escrever tudo o que me estás a dizer, quem está a ouvir, eu vou escrever, também vai estar no descritivo. No livro. Quando saiu a biografia de que falaste no início da nossa conversa, já saiu pela Babel, mas de resto a minha vida foi basicamente o início na Europa-América e depois na Oficina do Livro. E depois parei um bocadinho, escrevi, mas é algo que tenho pensado em voltar. E estavas a dizer que esta conversa deu-te vontade. Esta conversa é inspiradora também e com mais tempo. É algo, já tenho 2 projetos em movimento de literários, mas tenho que arranjar fogo para conseguir acabá-los. Porque isto demora muito, as pessoas não imaginam, mas escrever é uma experiência a tempo inteiro e é ótimo quando se acaba. Sim, sim. Epá, quando se acaba, quando chegas ao fim, aquela sensação, que sensação closure. Tão fixe. Closure. Depois é péssimo o que se segue, que é as revisões. 30 mil leituras e ainda está mal e tira a vírgula e põe aquilo e acaba aquilo. Que horror. E quando dás a alguém para ler, para opinar, e esse alguém demora, deve estar péssimo. Olha, que prazer que foi. Obrigadíssima. Obrigado, Mariana, pelo convite. Gostei muito. Obrigado eu também, quem ouve. Para a semana a mais.